E aí, turma do segundo ano A, tudo bem? Pois é, estamos aqui hoje para fazer uma aula online, né? Visto que nós estamos nesse momento aí de pandemia, vivemos hoje uma quarentena e, portanto, a gente tem aí que fazer nossa parte de isolamento social, conforme decretou aí o governo do estado, para que possamos conter maximamente aí a propagação desse vírus, né? Então, cada um fazendo sua parte, fazendo os procedimentos de higienização, né, para que a gente minimize o número de casos aí desse surto do coronavírus, tá bom? Então, para a gente não atrasar o nosso conteúdo, a gente vai aqui fazer algumas aulas online, ou seja, via YouTube, né, pelos recursos digitais que já existem aí, e de certa forma me ensina aqui, já venho praticando, mas não tinha feito tantas aulas como estou fazendo agora, para colocar lá no meu canal e vocês aí acompanhar as aulas referente ao assunto de sala de aula, tá ok? Pois bem, então essa aula aqui, ela vai ser dirigida para a turma do segundo A da escola normal, o livro 1, primeiro bimestre, né? Capítulo 2, tópicos 2.3 e 2.4. Os assuntos relacionados são translação de um espelho plano, rotação de um espelho plano e associação de espelhos planos, tá ok? Então vamos lá. Primeiro vamos falar de translação de espelho plano. O que é transladar? Transladar é quando você tem um corpo, qualquer que seja o corpo, que é formado por infinitos pontos, sendo transportado de forma que todos os pontos percorram a mesma distância igualmente no espaço. Então, olhando aqui o movimento da minha mão, transladar a minha mão é fazer esse movimento. Agora, se eu fizer isso aqui, eu já estou fazendo uma rotação, tá certo? Então, quando eu faço esse movimento, eu tenho aqui uma translação. Então, a gente vai transladar o que? Um espelho plano, a gente vai deslocar um espelho plano. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Imagine aqui esse personagem em frente a um espelho plano numa posição 1, né? E, se vocês já notam aqui, já temos a imagem refletida do nosso personagem, tá certo? A mesma distância, do mesmo tamanho e de forma enantiomorfa. Ok? Muito bem, então se eu chamar essa distância aqui do objeto, da pessoa até o espelho plano de x e a distância da imagem até o espelho plano de y, embora não precisasse fazer isso, mas aqui uma coisa está bem óbvia pelo que nós conhecemos dos espelhos planos, que x é igual a y, devido à simetria, a distância do objeto ao espelho é sempre igual à distância da imagem ao espelho quando este é plano, né? Um espelho plano. Bom, vamos colocar um sistema aqui similar ao de cima agora, com o espelho na posição 1 e a imagem aqui refletida, tá certo? Só que agora a gente vai deslocar o espelho da posição 1 para uma posição 2. Vejamos o que é que vai acontecer. Vocês vão perceber que ao mesmo tempo que o espelho vai ser deslocado, ele vai ser transladado, a imagem também vai se deslocar, isso de forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo. Vejamos, vou repetir a ação para vocês, ó. Então veja, o espelho sendo deslocado e a imagem também se deslocando. Por que a imagem se desloca? Para manter a simetria, ou seja, para manter a distância do objeto até o espelho igual à distância da imagem até o espelho. Por isso que a imagem tem que se deslocar. Note que enquanto que o espelho se deslocou uma distância que eu vou chamar de Dzinho, D minúsculo, vou chamar aqui de Dzinho, tá bom? A imagem se deslocou uma distância que eu vou chamar de Dzão. Por que você chama de Dzão ou de Dzinho? Porque são diferentes. Mas diferente quantos? Qual é a relação? Ou seja, nota-se que o Dzão é maior do que o Dzinho. Mas quantas vezes? 2 vezes? 3 vezes? 1 vez e meia? Então, nós temos agora o objetivo de demonstrar isso. De quantas vezes o deslocamento da imagem é comparado ao deslocamento do espelho. Tá ok? Bom, vamos completar esse pedacinho aqui que está faltando, chamar de Z, e colocar aqui uma linha de referência só para a gente ter uma primeira medida. Note aqui que o tamanho Y aqui na primeira figura é exatamente a soma de Dzinho mais esse pedaço Z que nós colocamos aqui, tá certo? E lembre que x é igual a y, então posso dizer que x é a soma também de Dzinho mais Z, né? Então fica dito isso, que x é Dzinho mais Z. E agora, aplicando a lei da simetria aqui na segunda figura, ou seja, a distância do objeto ao espelho tem que ser igual à distância da imagem ao espelho, então nós vamos ter que somar o pedaço x mais Dzinho é igual a somar o pedaço Z mais Dzão.
para manter a simetria, já que existe essa igualdade em qualquer posição. Então, fica sendo verdade isso, que x mais dzinho é igual a z mais dzão. Só que o x que aparece aqui em cima é o mesmo x que está aqui embaixo. Então, eu posso trocar esse x aqui por dzinho mais z. Vamos fazer essa troca, ou seja, onde tem o x aqui, a gente vai trocar e o resto a gente vai repetir. Tá ok? Então, assim, ficamos com a expressão dessa forma. Note, onde tinha um x, nós colocamos dzinho mais z aqui destacado em amarelo. Bom, resolvendo agora essa equação, note que z aparece no primeiro membro e z aparece no segundo membro com o mesmo sinal. Como é uma operação de adição, eu posso cancelar, né, cada termo de cada lado. Tá certo? Sobrou quem? Dzinho mais dzinho igual a dzão. Só que dzinho mais dzinho, 2dzinho, que fica igual a dzão. Vamos inverter a equação e aí nós temos que dzão é igual a 2dzinho. Isso quer dizer o quê? Que o deslocamento da imagem é sempre o dobro do deslocamento do espelho, mantendo lá o objeto, pessoa aqui no caso, fixo. Certo? Então, ficando o objeto fixo, deslocando o espelho, a imagem sempre se desloca o dobro. Tá certo? Por exemplo, se você deslocar o espelho de 3 metros, a imagem pode ter certeza que ela vai ser deslocada de 6 metros. Tá bom? Uma outra coisa que vocês perceberam, que esse fator de deslocamento aqui é simultâneo, ou seja, é ao mesmo tempo. Se é ao mesmo tempo, mas a imagem anda mais, com certeza ela deve ter uma velocidade de deslocamento maior. Então vamos botar aqui o fator tempo. Se eu pegar essa equação aqui e dividir toda pelo tempo, o tempo que se passou para transladar tanto o espelho como a imagem, nota-se o seguinte: o que é distância sobre tempo em física, se não velocidade? Então isso aqui é uma velocidade, só que a velocidade de quem? Da imagem, já que esse deslocamento dzão é da imagem. Enquanto que eu tenho aqui dzinho sobre ΔT. Dzinho sobre ΔT é o deslocamento do espelho, aliás, a velocidade do espelho, já que dzinho é o deslocamento do espelho. Então, assim nós temos o quê? Que a velocidade da imagem, ou seja, transforma isso aqui em velocidade da imagem, igual, repete o 2 aqui, e dzinho sobre ΔT é a velocidade do espelho. Então, a relação de dobro, ela também vale para a velocidade do espelho e da imagem. Então, se o espelho, por exemplo, anda ou se desloca a 1 metro por segundo de velocidade, a imagem vai andar a 2 metros por segundo. Ok? Então essas são as relações da translação de um espelho plano. Bom, aí vocês têm o exercício proposto da página 251, do P29 ao P32. Vocês já podem começar a praticar, que tem a ver com essa explicação que acabou de ser dada. Ok? Vamos agora ver o que é rotação de um espelho plano. Como eu disse a vocês, ó, rotação é você girar um corpo extenso em torno de um ponto fixo, né? Que você adota onde você quiser. Tudo bem? Então, nós vamos agora rotacionar ao invés de transladar o espelho plano, tá bom? Então, vamos lá. Imagine uma fonte de luz, um espelho plano com sua face refletora voltada para cima e um eixo no ponto extremo aqui do espelho, que eu vou chamar de O. Ou seja, esse eixo é o ponto em torno do qual o nosso espelho plano vai girar. Tá certo? Imagine um raio de luz que parte da fonte, incide no espelho e reflete, como é de acontecer num espelho plano, né? Muito bem. O que é que nós temos aqui? Nós vamos traçar aqui uma reta chamada normal, você já conhece. Nessa reta normal, nós temos aqui dois ângulos importantes: o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Vocês já sabem, né, em aulas anteriores, que esses dois ângulos são iguais. Então esse ângulo aqui é igual a esse. Professor, mas você chamava de I e R. Tudo bem, mas aqui para uma questão de notação a gente vai chamar de I1 e I1, já que os dois são iguais. Tá bom? Muito bem, agora é o seguinte, nós vamos agora girar esse espelho aqui. Enquanto que, lembrando que o raio de luz incidente, que é esse aqui, ele é fixo, ou seja, o laser sempre vai apontar para cá, certo? No entanto, o que vai acontecer se eu girar esse espelho no sentido horário, ou seja, pegar o meu espelho, ó, descer um certo ângulo, né, girá-lo de um certo ângulo, tá ok? Bom, a gente vai girar aqui no sentido horário, um certo ângulo, e aí nós vamos fazer o seguinte, outra coisa que é importante: se o espelho gira, essa reta para
continuar sendo normal ao espelho, ela também tem que girar, porque se o espelho girar e a reta N não girar, ela vai deixar de ser normal, ou seja, vai deixar de formar um ângulo reto com a superfície do espelho. Então eu quero que vocês entendam que à medida que eu girar o espelho aqui, a normal também vai girar. Isso é uma coisa simultânea. Eu vou repetir a ação umas 3 vezes, ok? Vamos lá, girando o espelho. Olha aí, galera, o que é que aconteceu. O espelho, enquanto ele é girado, a normal também vai girando. E o mais curioso, para que a normal continue normal ao espelho, a quantidade de graus que o espelho girar, a normal tem que girar a mesma quantidade. Se o espelho girar 30 graus, a normal tem que girar 30 graus também, para que acompanhe o espelho na perpendicularidade. Tá certo? Então, suponha que o espelho girou aqui um ângulo qualquer, um ângulo θ. Estou generalizando aqui com um ângulo θ, já que a normal continuou normal o espelho, então ela também aqui, ó, nesse ponto de rotação aqui, ela também girou um ângulo θ. Ok? Muito bem. Só que agora, como eu disse a vocês, o espelho ele não está mais aqui. O espelho está aqui nessa parte mais abaixo. Então esse raio de luz incidente que é fixo, ele continua agora em linha reta e vai bater agora nesse ponto aqui, veja. E vai refletir novamente. Só que agora com uma maior abertura na reflexão. Vocês notam isso porque o espelho mudou de posição. Muito bem. Então, mesmo assim, segue as leis da reflexão. Nós temos aqui o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, que é igual ao ângulo de incidência na segunda situação. Já não é mais igual ao I1 porque o ângulo abriu, né? Mas eles ficam iguais aqui embaixo. Muito bem. Veja só o que a gente vai fazer agora. Se vocês notam aqui, o raio refletido estava nessa posição, na primeira posição do espelho, e agora ele não está mais nessa posição, ele girou, ele foi daqui para cá, ele girou, fez um giro. Onde está o ponto de giro do raio, né? Então a gente vai mostrar aqui o ponto de giro do raio. Basta que você prolongue os dois raios refletidos da primeira e da segunda situação até que eles se encontrem. Veja, vou prolongar esse raio para trás e vou prolongar esse raio também para trás. Esse ponto de encontro aqui é o ponto de giro do raio refletido, ou seja, ele estava numa posição e girou exatamente para uma nova posição. Então, esse ângulo eu vou chamar de delta. Vamos chamar esse delta, ele vai ser o que? Ele vai ser o ângulo de giro do raio refletido. Ele é o ângulo formado pelo raio refletido enquanto ele gira de uma posição para outra, ok? Muito bem, outra coisa curiosa aqui, eu quero que você concentre sua visão. Eu sei que a figura já está começando a ficar carregada, muita informação, mas eu quero que você olhe para essas duas retas aqui, ó. Essas duas retas, elas se cruzam e portanto formam 4 ângulos. Esse ângulo aqui e esse aqui de baixo, eles são chamados de opostos pelo vértice. E portanto os ângulos opostos pelo vértice são ângulos iguais. Então eu posso transpor esse ângulo aqui todinho, 2 e 1, né? 2 e 1 para baixo, 2 e 1 aqui também. Certo? Muito bem. Nossa, que figura carregada. Eu sei que ela assusta, né? Muita informação, mas eu prometo que eu não coloco mais elementos geométricos. Agora é só um pouco de conceitos de geometria, mas uns conceitos bem básicos. Então, para filtrar o olhar de vocês diante de tanta informação, eu quero que vocês enxerguem esse triângulo aqui que eu vou destacar numa cor, tá certo? Muito bem, esse triângulo verde aqui, ó. Todo mundo olha para esse triângulo verde. Dentro do triângulo verde nós temos aqui dois ângulos, o ângulo θ e o ângulo I1, só esse ângulo aqui, I1. Esse lado do triângulo ele pode ser prolongado pela reta normal. Olha só, a normal é o prolongamento desse lado do triângulo. E o ângulo I2, se você notar só o I2 aqui, ele é chamado de ângulo externo. E note que ele não está próximo dos dois ângulos internos destacados. E aí nos lembra aí um teorema muito famoso na geometria, que diz o quê? Que o ângulo externo de um triângulo qualquer, ele é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele, ou seja, não próximos a ele. Portanto, I2 ele vai ser a soma de quem? De I1 mais θ. O θ mais I1 é igual ao ângulo externo I2. Está aqui escrito isso, ó, I1 mais θ é igual a I2. Bom, vamos jogar o I1 nessa equação aqui para o segundo membro. Então, o que é que nós temos aqui dessa relação? Então, vai ficar θ igual a I2, passando o I1 para cá, vai ficar menos I1. Né? Então, nós encontramos aqui uma relação de θ com o ângulo I2 e com o ângulo I1.
Beleza? Vamos guardar essa informação aí e vamos enxergar um segundo triângulo agora, tá certo? Todo mundo olha agora para esse triângulo vermelho, ok? Seguinte, de novo vamos usar a mesma ideia. Nós temos dois ângulos internos destacados, que é o delta e o 2 e 1. Cuidado que agora é 2 e 1, certo? Todo esse ângulo aqui. Enquanto se eu prolongar esse lado do triângulo, que é o próprio raio de luz aqui fora, é isso? Esse ângulo todo aqui, esse ângulo todo é o ângulo externo. E portanto, vamos ao teorema de novo. O ângulo externo em um triângulo qualquer é a soma dos internos não adjacentes a ele. Portanto, se eu pegar delta mais 2 e 1, ele é igual a 2 e 2. Então, delta mais 2 e 1, 2 e 1 mais delta é igual a 2 e 2. Bom, 2 e 1 eu posso jogar para o outro lado da equação. Então, nós vamos ter que delta é igual a 2 e 2 menos 2 e 1. Note que esse 2 é um fator comum, portanto, podemos colocá-lo em evidência, colocando 2 para fora e o i2 menos i1 dentro do parênteses. Então, ficamos com 2 vezes i2 menos i1. Mas note que i2 menos i1 é exatamente o que nós encontramos anteriormente, esse aqui. Ou seja, é o valor de quem? De θ. Então, nós podemos trocar i2 menos i1 por θ. Portanto, delta vai ser igual a 2θ. Muito bem. E aí, pessoal, nós temos a relação entre o ângulo do raio refletido, o ângulo de giro do raio refletido, com o ângulo de giro do espelho. Isso quer dizer o quê? Que quando o espelho gira, ele forma um ângulo e o raio refletido nesse espelho também vai girar. Só que o ângulo que o raio refletido forma é sempre o dobro do ângulo feito pelo espelho. Então, se o espelho girar 10 graus, o raio refletido vai girar 20 graus. Então, a relação novamente é de dobro, tá certo? Bom, ao mesmo tempo que o espelho gira, o raio também vai girando. Eu não representei isso aqui na simulação, mas o fato é que os dois giram ao mesmo tempo. E se de novo eu dividir essa expressão aí do delta igual a 2θ pelo tempo, que é o tempo que vai transcorrendo enquanto os giros são feitos, nós temos o seguinte. Espera aí, o que é isso aqui, professor? É um ângulo dividido pelo tempo. É um espaço angular dividido pelo tempo. Então isso traz para a gente o conceito de velocidade angular. Como delta é o ângulo formado pelo raio refletido enquanto ele gira, e como o raio refletido tem a ver com a formação da imagem, então isso aqui também é o ângulo de giro da imagem. Sendo isso aqui um ângulo dividido pelo tempo, lembrem-se, é uma velocidade angular, e portanto isso aqui vai ser a velocidade angular da imagem. Enquanto o espelho gira, a imagem também gira e portanto tem uma velocidade angular, que é a chamada velocidade angular da imagem. E note que esse ângulo aqui é o espaço angular do espelho. Dividido pelo tempo vai dar a velocidade angular do espelho. E esse 2 fica aqui de fora. Então nós vamos ter o quê? Que a velocidade angular da imagem, que é delta sobre delta t, é igual a 2 vezes a velocidade angular do espelho, que é θ sobre delta t. Tá certo? Então nós temos essa relação também aqui de dobro entre a velocidade angular da imagem e a velocidade angular do espelho. A velocidade angular da imagem é o dobro da velocidade angular do espelho. Então as relações são sempre de dobro, tanto na translação como na rotação. O deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho. A velocidade linear da imagem é o dobro da velocidade linear do espelho. O ângulo de giro do raio refletido é o dobro do ângulo de giro do espelho. E a velocidade angular da imagem é o dobro da velocidade angular do espelho. Todas as relações são de dobro. Então, galera, daí vocês fazem o exercício proposto da página 254, do P33 ao P35, aí 3 questões para vocês fazerem, tá, ok? Muito bem, vamos ver aqui a última parte desses tópicos, que é a associação de dois espelhos planos, tá, ok? Vejamos o seguinte, pega aqui um espelho E1 e um espelho E2, formando entre si um ângulo, né? Por exemplo, um ângulo aqui de 60 graus. Essa visão é uma visão aérea, nós estamos vendo os dois espelhos de cima, tá, ok? Vamos colocar aqui entre os dois espelhos um objeto, uma bolinha azul, e aí vou fazer também aqui a linha de cada espelho. A linha é aquela reta imaginária que é suporte de cada espelho, tá bom? Então tá aqui a linha do espelho E1 e a linha do espelho E2. Note que a bolinha ela está à frente tanto do espelho E1
como também está à frente do espelho E2, né? Está do lado que reflete. Então ela vai ter uma imagem tanto no espelho E1 como no espelho E2. Como é que a gente forma uma imagem no espelho plano? Simples, trace uma reta pelo objeto que fique perpendicular ao espelho e vá para o outro lado, guardando uma mesma distância que o objeto está do espelho. Vejamos aqui a primeira imagem formada no espelho E1. Bom, você tem aqui uma reta que é perpendicular ao espelho e nós temos uma imagem aí formada do outro lado do espelho com a mesma distância a qual está o objeto também do espelho. Tá certo? Então nós fizemos a imagem aí da bolinha azul no espelho E1. Vejamos aqui agora a imagem formada para o outro espelho E2, já que ela também está à frente do espelho E2. Então nós temos aí a imagem para o espelho E2 com a mesma ideia, simetria, mesma distância, através de uma linha perpendicular à superfície do espelho. Tá ok? Bom, acontece que essa imagem formada aqui no espelho E1, ela está atrás de E1, veja, ela está do lado do traço aqui, né, do tracejado. No entanto, se você olhar para o espelho E2, essa bolinha que é uma imagem, ela está à frente do espelho E2 e, portanto, essa bolinha imagem vai ter uma outra imagem formada aqui no espelho E2. Então nós vamos fazer o que? O reflexo dela. Como? Fazendo aquela reta de novo perpendicular. Está aqui a linha, está aqui a perpendicular e vamos fazer aqui, botar uma bolinha do outro lado dessa linha, guardando aqui a mesma distância. Tá ok? Muito bem. Então nós vamos fazer isso agora com essa outra bolinha aqui, que está atrás de E2, que é uma imagem, mas que, se você notar, ela está à frente de E1, ó. Olha essa linha aqui do E1, tá ok? Então a gente vai traçar o que? Uma linha perpendicular à linha do E1, de forma que a imagem ela fique do outro lado, guardando também a mesma distância, tá ok? Muito bem, nós já temos aí quantas imagens formadas? 4 imagens, né? Nós temos essas duas aqui e essas duas aqui. Lembrando que essa aqui é o objeto. Muito bem. Se você notar, essa bolinha aqui, ela está à frente agora de quem? De E2, né? E ela vai ter uma imagem para o espelho E2. E se você for fazer essa imagem ela vai estar do outro lado dessa linha, ou seja, daquele mesmo aspecto, guardando a mesma distância, passando pela perpendicular. A outra bolinha também vai ter uma imagem, só que para o espelho E1, já que ela está à frente de E1 e atrás de E2. E a imagem dela será aproximadamente aqui. O curioso é que nesse caso, tanto a imagem dessa bolinha como dessa, elas vão cair no mesmo lugar, certo? Então, cada um vai fazer uma imagem, só que essas imagens vão se superpor, vão ficar uma em cima da outra, de forma que o observador verá apenas uma única imagem, tá certo? Então tá aqui a imagem dessa bolinha azul formada para o espelho E2, tá aqui a imagem, e tá aqui a mesma imagem formada para o espelho E1 para essa outra bolinha. Então elas se superpõem e caem no mesmo lugar. Muito bem. E aí você não pode contar aqui duas imagens, você só está vendo uma imagem, tá ok? Essa região aqui onde essa última imagem caiu, ela é chamada de ângulo morto, que é exatamente a região atrás dos espelhos aqui, formado pelo prolongamento das linhas dos espelhos, que é o ângulo oposto pelo vértice em relação ao ângulo trabalhado. Muito bem, quando uma imagem cai nessa região chamada de ângulo morto, ela não mais se replica, ou seja, não tem mais reprodução de novas imagens. Por quê? Porque, se você notar, essa bolinha azul está tanto atrás do E1, da linha do E1, como da linha do E2. Então, como ela está atrás dos dois espelhos, não tem mais como reproduzir imagens seguintes. Então aí está o número de imagens para esta bolinha azul, quando o ângulo entre os dois espelhos é de 60 graus. Tá ok? Como calcular então, professor, o número de imagens para um certo ângulo, né? No caso, para um objeto entre esses espelhos, né? Bom, então é possível calcular isso? É sim. Primeiro vamos observar que todas essas bolinhas que estão aqui, azuis, elas pertencem a uma única circunferência, né? E estão simetricamente distribuídas. Muito bem. Então, para mim determinar o número de imagens formadas a partir de um objeto, eu posso imaginar o seguinte: se a gente dividir essa circunferência, que é 360 graus, em 6 partes. Por que 6 partes? Porque tem 6 bolinhas, né? Então nós temos o seguinte: eu vou passar aqui uma linha aqui, dividindo aqui essa bolinha dessa, né? Essa de baixo também. Mas aí vocês vão ver que essa linha que eu passei é para setorizar. Note que você vai ter agora 6 setores:
1, 2, 3, 4, 5 e o sexto, que é o ângulo morto aqui. Ok? Então, cada bolinha está com um setor. E quanto é que mede o ângulo de cada setor desse? Ora, como esses setores são totalmente iguais, você pega os 360 graus, né, e divide por 6 setores. Né? Isso por 360 dividido por 6 dá exatamente 60 graus, que é o ângulo que está entre os espelhos. Muito bem, se eu dividir então o 360 por 6 partes, porque tem 6 bolinhas e deu 60, que é exatamente o ângulo entre os espelhos. Se eu fizer o contrário, dividir o 360 graus por o ângulo entre os espelhos, eu vou exatamente encontrar o número de bolinhas no total que eu tenho aqui. Então, se eu pegar 360 e dividir pelo ângulo entre os espelhos, eu vou encontrar o número de bolinhas que tem nessa circunferência. No entanto, nem todas são imagens, então preciso tirar desse resultado aqui, dessa divisão, tirar 1. Por quê? Porque uma delas não é imagem, é o objeto. Então isso, menos 1. Tá ok? Então o número de imagens é você pegar os 360 graus, dividir pelo ângulo entre os espelhos e diminuir de 1, porque 1 é o objeto. Tá bom? Bom, essa fórmula ela tem limitações e por conta disso a gente cria aqui algumas regrinhas para determinar a validade da fórmula. Tá certo? Por exemplo, se você pegar esse fator aqui que tem dentro da fórmula, 360 sobre θ, e verificar que esse fator é par, por exemplo, 360 sobre 60, né? Dá quanto? Dá 6. 6 é par. Se você verificar isso, então essa fórmula tem validade para qualquer posição da bolinha entre os espelhos. Então, tanto faz você botar essa bolinha aqui, mais atrás, mais à frente, não importa onde você coloca essa bolinha. Sempre a fórmula vai ter validade para qualquer posição da bolinha aí. Tá ok? Muito bem. Se, no entanto, esse fator for ímpar, por exemplo, se o ângulo aqui for 24 graus, exemplo, 360 dividido por 24 é 15, 15 é ímpar. Então, a fórmula que está aqui só terá validade se o objeto estiver localizado no plano bissetor entre os espelhos. Mas, professor, o que é plano bissetor? O plano bissetor ele faz o mesmo papel da bissetriz na geometria plana. Lembre que quando você tem um ângulo, que é uma região plana entre duas semi-retas concorrentes, né? Então a bissetriz é uma terceira semi-reta que divide o ângulo em dois ângulos iguais. O plano bissetor é a mesma ideia. É você imaginar dois espelhos planos e um terceiro plano entre eles, dividindo o ângulo sólido em dois ângulos iguais. Esse ângulo sólido é chamado de diedro, ok? Então, para que a fórmula tenha validade, é necessário que o objeto esteja nesse plano bissetor quando o fator dá ímpar. Então, a equação só é válida para o objeto localizado no plano bissetor do ângulo, que no caso é um diedro, já que é um ângulo sólido. Muito bem. Professor, e se eu botar a bolinha, se eu botar o ângulo 24 e botar a bolinha aqui fora do plano bissetor, o que é que acontece? Você pode fazer? Pode, é livre para você fazer. Mas olha só, a fórmula perde a validade. Por quê? Porque se você não mudou o ângulo 24 graus, apenas tirou a bolinha do plano bissetor, a fórmula vai continuar te dizendo que você tem 14 imagens, porque 360 dividido por 24 dá 15, 15 menos 1, 14. Beleza, a fórmula vai continuar dizendo que você tem 14 imagens. No entanto, você vai lá nos espelhos e dá uma olhadinha para contar quantas imagens tem quando a bolinha não está aqui, sim, mas fora dessa linha aqui, desse plano, na verdade. Aí você dá uma olhadinha lá e percebe que, olha só, não tem 14 imagens, só tem aqui 13,5 ou 14,5, ou seja, o número de imagens não está inteiro, tem um certo número inteiro e uma parte quebrada. Então, se você está vendo isso e a fórmula está dizendo outra coisa, a fórmula não tem validade, tá certo? Então, a validade dela para o caso do fator ser ímpar só é quando a bolinha está em cima do plano bissetor. Ok? Quando é par, não importa a posição. A validade da fórmula é para qualquer lugar. Tá ok? Então, gente, essa é a terceira parte desse tópico, associação de espelhos planos. E agora vocês podem fazer aí as questões da página 258, do P36 ao P39. E aí 4 questões também sobre associação de espelhos. Ok? Então, eu queria que vocês fizessem as questões em casa. Eu vou falar com a coordenação para verificar quanto aos grupos de vocês, que grupos existem aí para a gente ser adicionado ou criar um grupo paralelo para que a gente continue mandando as aulas aí durante esse período aí de quarentena, tá ok?
Até lá, boa atividade, até a próxima aula. Tchau.